Tudo bem, pessoal? Vamos começar hoje mais um episódio aqui do Fala Doc, recebendo um convidado especial hoje, o Dr. Jorge do Lago Pinheiro. Brandão, apresenta o nosso convidado. Fala, Doc. Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer imenso ter o Jorge aqui. O Jorge é um grande amigo já de longa data, conheço o Jorge há mais de 10 anos. Ele é médico pela Universidade Federal do Maranhão, otorrino pela Faculdade de Presidente Prudente, fez Medicina do Sono no Hospital das Clínicas da USP e é doutorando também pela Faculdade de Medicina da USP, onde ele contribui com o desenvolvimento da ciência na medicina do sono aqui no país. Jorge, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente aqui hoje. É uma honra ter você aqui com a gente. A honra é toda minha, pessoal. Fico à disposição e é um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Jorge, conta um pouquinho pra gente da tua história. Conta quem é Jorge, como que você chegou aqui. Como que você chegou no sono, né? A gente quer entender quem é você, como é que você chegou a Como que você pegou no posto sono? hoje? Bom, essa Como que você história pegou do no sono. sono? Como é que você pegou Como no que pegou sono? no sono? Essa história é interessante porque eu sou natural do interior do Pará, mas minha família mudou para São Luís do Maranhão e eu fiz faculdade. E na faculdade eu já percebi uma coisa um pouco diferente comigo. Primeiro que eu achava que eu não tinha uma energia tanto quanto os meus amigos, né? Gostava de dormir na hora da aula e às vezes aproveitava ali um cantinho, já tirava um cochilo no meio do dia. E eu sempre dividi quarto com meu irmão, que ele é médico também. E meu irmão sempre reclamou muito que eu roncava. Roncava, que eu falava, que eu andava no quarto. E isso... Desde novo. Desde novo. Dividi minha vida inteira quarto com meu irmão. E isso sempre me deixou um pouco curioso, né? O que poderia ser. Mas, sei lá, 15 anos atrás, faculdade de medicina, não se falava nada de sono, né? Então eu passava nos médicos, ia passando nas disciplinas, ia discutindo essa fadiga que eu tinha e ninguém nunca falou nada. Aí entrei na residência de otorrino, plantão, cirurgia, todo aquele ritmo bem alucinante da residência e eu continuei com essa mesma queixa, mas eu atribuía a piora pelo padrão de vida do residente, né? Até que eu cheguei na residência de sono. Porque eu tinha essa curiosidade, cara, não é normal, isso não é normal. E eu cheguei na residência de sono, logo no primeiro mês, uma das chefes minhas falou, eu acho que você é um pouco sonolento, hein? Vamos fazer uma polissono? E aí eu tenho uma máxima que eu sempre digo, né? Quem vê cara não vê apneia. Então, a grande questão é uma pessoa passar por uma faculdade de medicina, passar por uma residência que, teoricamente, você avalia pessoas com sono e ninguém nunca pôs a mão no ombro e disse assim, cara, eu acho que você deve ter alguma coisa do sono. Então, depois dos 30 anos, eu fui diagnosticado com apneia obstrutiva do sono grave. Então, alguém pode dizer, olha, não tem como que você tem apneia do sono grave. Acabou aquela situação do gordinho, pescoço curto, sabe que é uma doença que pode acometer muita gente, acomete cerca de quase 50 milhões de brasileiros. Um quarto da população. Exato. O que é a apneia do sono? É uma doença que, primeiro que a gente convive com ela na nossa sala de estar, né? Então alguém está assistindo o filme, está dormindo e começa a roncar. Só que a gente acha que roncar faz parte da vida. A gente nasce, cresce, ouvindo alguém roncar, engorda, brincando, né? ronca e tá Tem tudo bem. Tem música disso, né? Desde Exato. a infância. Aí as pessoas acham que é só um incômodo sonoro, né? Não vou dividir quarto com fulano, porque ele ronca, a esposa reclama do marido. Mas, na verdade, o ronco, ele é só um sinal de algo muito mais sério, como se fosse a ponta do iceberg. Então, a gente ronca uma luz amarela ali, para identificar Exato. que algo não está indo bem no sono. Um alerta, seja da criança ao idoso, todo mundo tem que ficar atento. E quando a gente fala do ronco, nós estamos falando de qualquer grau de obstrução da via aérea. Quando esse grau de obstrução, né, e a garganta se fecha totalmente, e aí nós temos a apneia. Então a apneia é realmente, literalmente, uma parada na respiração. E ela dura no mínimo 10 segundos. 10 segundos? No mínimo. A pessoa está dormindo, ela fica no mínimo 10 segundos sem respirar, sem inspirar, nada. Mas isso acontece com um quarto da população. Exatamente. E a grande questão é que, por exemplo, eu lá do exame de polissono eu vejo isso todos os dias. Então, a gente fala um mínimo, mas as pessoas ficam 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu pedi para você, para de respirar agora.
Duvido que você consiga passar de 15 segundos. Não Você tá consegue. sendo otimista. Tô sendo otimista, né? Se não tiver um treino prévio. Só que as pessoas fazem isso sem saber. E muitas vezes durante a noite. E a apneia do sono, ela prejudica a qualidade do sono. Exato, porque muita gente diz, nossa, mas eu durmo 8 horas, né? E eu acordo cansado. Então, se a pessoa ronca, tem sensação de cansaço, e às vezes outros sinais que não são tão claros assim, como por exemplo, irritabilidade, dificuldade de concentração, memória, isso tudo pode ter relação com sono e doenças como a apneia. Então, imagina toda noite você se afogar inúmeras vezes. Às vezes tem paciente que faz 400 apneias numa noite. Isso acontecendo há anos. Provavelmente ele não sabe quanto tempo ele tem a doença. Mas é só o ronco. Não, não é só o ronco. Tem um problema muito mais sério e além da própria situação pontual da apneia em si, tem a correlação com outras doenças. Então a gente sabe que a apneia, 83% dos pacientes que têm hipertensão arterial, eles têm apneia do sono. Aqueles que têm hipertensão arterial que não controla com medicamento, né, aquela resistente, a principal causa é a apneia do sono. É só. Sabe que você tá me contando isso? Eu tô me vendo um paciente aqui mal acompanhado. Você falou da história dos 30 anos e tal, né? Eu vou então te contar uma história pessoal, olha que interessante. Eu fazia uso, não sei se o Brandão sabe disso, eu fazia uso de 3 antihipertensivos e roncava muito, tava com 20 quilos a mais, tava bem mais gordo. Quando eu perdi peso, passei a dormir melhor, parei de roncar, praticamente quase parei de roncar, tirei 2 das medicações, fiquei com uma dose baixinha só. Então pode ser que tenha tido relação, eu achei que era só pelo peso. E existe relação entre o peso e o sono, ou o peso e a apneia? É uma relação que a gente chama bidirecional, né? Então, um influencia o outro. A palavra bidirecional, ela exatamente fala sobre isso. Então, tanto o indivíduo que ele ganha peso, que a gente não engorda só na coxa, na barriga, se a gente pudesse escolher, né, a região do corpo que a gente engorda, era mais fácil. A gente engorda também na base da língua e na região do pescoço, esses músculos do pescoço. Então, a gente ganha gordura nessa região, onde é para passar o ar, o espaço é menor. É como se eu tivesse um cano que vai depositando gordura nas paredes desse cano. Então, a passagem de ar ela fica mais limitada. E aí, ao mesmo tempo em que eu tenho essa dificuldade em manter essa via aérea aberta para poder respirar enquanto eu durmo, o meu sono de má qualidade ele promove uma alteração em hormônios que estão relacionados ao nosso apetite e à nossa saciedade. Então, dormir mal também é um dos principais fatores relacionados a essa epidemia de obesidade que nós vemos no dia de hoje, né? A pessoa fica mais irritada, mais ansiosa, come mais. Você dorme bem, Brandão? Esse é um ponto que a gente ia discutir. A gente chegou de conversar sobre isso, né? Exatamente. Essa questão do sono, a importância de uma noite de sono adequada para que você ajude no processo de emagrecimento, ele é bastante salutar. Né? Exatamente por essa redução desses hormônios todos, essa cascata hormonal relacionada com a sensação de saciedade e por aí vai. Conta um pouquinho pra gente dessa mecanismo aí, João. É super importante, nós temos 2 hormônios que são muito importantes para o nosso metabolismo. O primeiro deles é a leptina. A leptina ela dá a sensação de saciedade. E o outro é a grelina, que me dá a sensação do próprio apetite em si. Uhum. Só que quando a gente dorme pouco ou a gente dorme mal, a gente desregula esses hormônios. Por quê? Porque a regulação desses hormônios acontece durante o sono. Então nós temos no nosso corpo um relógio. Ele tem horário para tudo. Então por isso que é importante a gente manter bons hábitos, rotina, porque isso tudo direciona para o funcionamento do nosso corpo. E aí o que acontece? As pessoas começaram a avaliar, principalmente profissionais que tinham um regime de trabalho noturno. E eles percebiam que essas pessoas tinham uma preferência alimentar por alimentos muito mais calóricos. Por quê? Porque desregulava esses 2 hormônios. A grelina, que é para me dar o apetite, ela ficava mais aumentada, e a leptina, que é para me dar a saciedade, ela reduzia. E eu preciso de energia fácil. Então,
Basta lembrar uma noite qualquer que você não dormiu. De manhã você não quer comer uma saladinha, uma fruta, quer uma pizza, você quer um hambúrguer naquele plantão, você quer algo que te traga energia fácil. E, geralmente são alimentos ultraprocessados, são alimentos que não trazem tantos benefícios nutricionais, mas traz muita caloria. Carga calórica alta. Bastante. Carga calórica muito alta. Então, isso já é claramente descrito na literatura científica, essa preferência alimentar por alimentos industrializados, alimentos que têm esse nível calórico muito mais alto. Então, dormir também faz parte do processo, né, de melhor qualidade de vida e perda de peso. Pode afirmar, então, de uma maneira Categórica. linear, categórica, Sim, que quem quer emagrecer precisa dormir melhor. precisa dormir E melhor. ao emagrecer, vai dormir melhor também? Sim, quando é principalmente doenças respiratórias do sono, a obesidade tem um papel muito grande. Por exemplo, 40% dos obesos têm apneia do sono. Dos pacientes que têm apneia do sono, 70% é obeso. Então tem uma relação ali muito próxima. Então faz parte do profissional, porque a gente ouve muito falar do exercício físico regular, da alimentação saudável. Isso, embora muita gente não pratique, mas já está consolidado a necessidade de se fazer isso. Mas ninguém fala do terceiro pilar, que é o sono. Então, não tem um mais importante que o outro, mas na verdade nós estamos falando dessa tríade da saúde saudável. Tanto que no último consenso da Academia Americana de Cardiologia, o sono foi incluído como 8º pilar para uma saúde saudável. Eram 7 e eles refizeram esse documento e Incluindo lançaram o sono como 8º pilar. Porque a gente parece que faz uma clara separação, né? As coisas que acontecem, a gente trata tudo pensando no dia. É como se eu chegasse à noite, eu desligasse o meu corpo e nada acontecesse, mas não é isso. Tem muitos processos fisiológicos que vão acontecer só à noite, e se eu não durmo, eles não vão acontecer. Uma viagem que eu perdi. Então é como se eu pegasse atrasado no aeroporto e aquele voo saiu e me deixou para lá. Eu posso até pegar um outro voo, mas eu não vou fazer a viagem para chegar no mesmo horário. Então é importante a gente ter esse olhar um pouco mais dedicado para o sono também. Entendi. Você falou desse mecanismo de via dupla entre o sono e o emagrecimento. Eu noto um pouco isso quando a gente fala de dor crônica. Como eu trabalho com muitos pacientes que sofrem de dor e de dor crônica, eu também observo isso que os pacientes queixam muito que por dor não conseguem dormir e por não dormir, a gente sabe que o fato de não dormir também deixa eles mais suscetíveis à dor, né? A gente fala que abaixa o limiar de dor desses pacientes. Mais irritadiços. Ficam mais irritadiços e ficam mais suscetíveis a que algum estímulo até do dia a dia, que geralmente não lhes causaria dor, passe a causar dor. A gente tem, então, em relação à dor ou à dor crônica, esse mesmo mecanismo de via dupla, como você falou, em que o sono interfere a dor e a dor interfere o sono. Poderia afirmar isso da mesma maneira também? Sim, a ciência já mostrou inúmeros trabalhos mostrando essa relação de dor e o sono. E é uma relação também de mão dupla, como você bem pontuou. E algo importante é que é o seguinte, por exemplo, pacientes que têm dor crônica, que não estão bem compensados do seu quadro, eles têm uma tendência a ter um sono mais fragmentado. Às vezes, quando eu vou laudar o exame de polissonografia e quando o paciente ele faz o exame completo em laboratório e tem um eletroencefalograma, pelo padrão de onda cerebral, a gente consegue perceber que aquele paciente tem um quadro de dor crônica. Por quê? Porque tem um tipo de padrão de onda que é característico para quem tem dor crônica e interfere durante o sono. O sono de quem tem dor, ele é, no eletroencefalograma, diferente do sono de quem não tem dor. Exatamente. A gente tem uma fase do sono que é o chamado sono profundo, mas para nós da área da saúde, nós chamamos de sono de ondas lentas ou estágio N3. Nesse sono, acontecem coisas muito interessantes. Uma delas é a própria regulação do hormônio do crescimento. Quando eu falo crescimento, eu não estou falando só do crescimento na altura, estou falando de produção de células, tecidos, das próprias imunoglobulinas, tudo isso. E o que acontece? Quando o indivíduo tem dor crônica, ele tem uma invasão de um ritmo cerebral um pouco mais acelerado nesse momento.
que é uma onda um pouco mais lentificada, que é padrão disso. É lentificada para me dar a estabilidade neurofisiológica. Então, por exemplo, por que em determinados momentos pode alguém abrir uma porta e eu despertar lá no meu quarto e eu ouvir isso? Mas em outros momentos, pode passar um carro de som próximo ao meu apartamento e eu não ouvir. Porque a gente não dorme igual o tempo inteiro. Nós temos fases. Eu acho que existe uma programação mental também para aquilo, né? Quando a gente está esperando algo ou está atento, né? O tipo de estímulo, né? Por exemplo, um choro de um bebê para quem vai, ou um determinado barulho, né? Específico, né? Que outro barulho não desencadeia um despertar, mas aquele barulho específico, Mecanismos de né? alerta, né? Exato. Alerta e fuga que deixam a gente mais atento para alguns... Exato. Ou para quem é casado sabe, né? Quando o homem chega em casa um pouquinho mais tarde, a mulher Entra devagarinho. Entra devagarinho, mas o barulho da porta a mulher desperta, Ela né? acorda. Passa um carro na rua, ela não acorda. Você abre a porta, aquele eco da porta, Você sabe né? que A pessoa muitas... desperta e pega no flagra, né? Isso que você está falando, muitas situações, né? Principalmente a gente vê isso, por exemplo, mães. Elas começam a ficar extremamente preocupadas do bebê dormindo, de acontecer alguma coisa, não estar ali. E elas desenvolvem um estado de hiperalerta e vai, daqui a um tempo, mesmo o bebê já tendo uma estabilidade de sono noturno, essa mãe ela não consegue mais Mas desligar. relaxar. E esse estado de alerta, ele é seletivo ao tipo de som? Existe essa seletividade, será? Não, na verdade, assim, esse hiperalerta é mais uma preocupação constante com o fato de você dormir e perder alguma situação que Que é necessária. você teria que agir. Uhum. E o que acontece? Por exemplo, o exemplo que eu usei do bebê. A mãe fica tão preocupada com isso que ela vai modulando, estimulando esse hiperalerta que ela não percebe mais os sinais do adormecer. Então, ela pula essas etapas. E aí é incrível porque as pessoas elas conseguem desconectar a sua percepção do sono do que realmente acontece. É fato, às vezes, já tive paciente que chega, nossa, doutor, eu tô sem dormir, eu não consigo dormir. Eu pergunto, quanto tempo? 20 anos. Não, vou chamar a NASA aqui para te examinar, porque ninguém fica 20 anos sem dormir nada. E a pessoa diz, eu não fecho os olhos, eu vejo o dia clarear, sentado na cama. Isso não é uma verdade. Essa pessoa ela tem dificuldade para dormir, mas ela potencializa, o foco dela vai exclusivamente para o sono, e esse estado de hiperalerta e outros fenômenos, como ansiedade e tudo mais, pode seguir. Então, a gente tem estratégias dentro da terapia cognitivo-comportamental para resgatar essa sensação do dormir. Porque a pessoa passa a achar que o dormir é uma espécie de interruptor de energia. Eu vou ligar e vou deitar. Mas a vida não é assim. O sono, ele é uma construção, e essa construção ela começa quando eu levanto na minha cama hoje. Então, o sono que eu vou ter agora, eu já comecei a construir desde o momento que eu saí da cama. Eu acho que o imediatismo da sociedade hoje torna isso mais a questão do ligar, né? Vou ligar e vou desligar, né? Então, vou tomar um remédio para dormir agora. Exatamente, isso que eu ia tocar no assunto. Hoje em dia as pessoas querem um resultado para agora, elas querem para ontem. Então, ela não tem a paciência de construir o sono, ela não faz higiene do sono, ela não segue nada, ela quer simplesmente tomar um remedinho e capotar, apagar e ter um sono de qualidade. Não basta simplesmente dormir, ela quer dormir com qualidade. E aí tem duas perguntas. Na hora que ela quer. Na hora que ela quer. E sem ter, às vezes, ser preparado para isso. Exatamente. E às vezes um sono que ela não tem, mas ela quer ter, não é Exatamente. Dela. E aí tem uma questão muito interessante, que hoje são os abusos das medicações, né, indutoras de sono. Né, e dentre elas a gente tem desde os indutores de sono, como melatonina, ou mesmo Donarém, Zolpidem, por aí vai. Conta pra gente da melatonina, a febre da melatonina. Hoje em dia, a melatonina, pessoal... Uma mudança recente da legislação, exatamente, né? Aqui no Brasil... Não era permitido, venda em farmácia, agora é. Agora é, né? E antigamente o pessoal tinha a corrida pela melatonina estrangeira importada, tá indo alguém para os Estados Unidos, vai viajar. Pra mim, né? Não esquece, por favor, né? Tem uns amigos que pedem, né, pra trazer. Traz aí uma caixa de melatonina pra mim. E conta pra gente aí tua visão em relação à melatonina e os impactos disso na qualidade do sono e na saúde. Exatamente. Né? O que ela faz, qual a importância dela,
Vale a pena, não vale a pena? É bom, é ruim? Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando entender. Toda conversa agora a melatonina está presente, né? Então você vai num bar, alguém usa melatonina, você está na reunião de família, alguém está falando, está usando melatonina. Mas o que seria essa melatonina, né? Então, eu acho que a primeira grande lição é entender que a melatonina é um hormônio. Ela não é um suplemento alimentar. No Brasil, agora, houve recentemente a aprovação em uma dosagem muito baixa, de 0,21, ela é vendida como suplemento. Mas eu acho que a grande questão é a gente entender quem que deve usar melatonina. Todo mundo? Porque parece assim que eu estou segurando essa informação porque a melatonina é tão boa que vai tirar meu emprego aqui como médico do sono. Né? Antes fosse, se ela resolvesse todos os problemas. Então, primeiro a gente tem que entender que o dormir mal nem sempre significa um problema com a melatonina. Nós temos mais de 80 transtornos do sono. Então, a gente precisa entender isso. Segundo, a melatonina ela é chamada de hormônio do sono, mas essa é uma denominação bem equivocada. Na verdade, ela é o hormônio da noite. Ela regula tudo o que acontece à noite. Para você ter uma ideia, roedores, morcegos, eles produzem melatonina à noite, nem por isso eles dormem. Eles regulam toda a função deles à noite. E assim como a melatonina ela determina funções da noite, a ausência dela durante o dia também é gatilho para funções do dia. E o que está acontecendo hoje? As pessoas elas estão usando melatonina de uma forma sem algum tipo de orientação, como se fosse uma vitamina, como se fosse um suplemento, e muitas delas não têm. Eu falo que no consultório, boa parte dos pacientes chegam, não, mas eu usava melatonina e nem por isso eu estou dormindo. Mas o que está acontecendo com você? Eu acho que essa é a grande pergunta. Então, eu sempre converso com os pacientes que eu estou dirigindo o meu carro e ele parou de funcionar. E aí, o que eu faço? Eu vou olhar o motor, ou eu vou logo... Qual é a primeira situação que eu penso para esse carro? Então, alguém pode chegar lá e eu vou colocar a gasolina. Pode ser que a gasolina tenha acabado. Mas aí, eu estou colocando gasolina e tem gasolina. Então, é um outro problema. Então, essa alegoria é para dizer que a imensa maioria das pessoas não tem nenhum problema na produção da melatonina. Elas produzem de forma satisfatória e efetiva. O grande problema dela é que a melatonina, eu brinco com os pacientes, ela é uma atriz famosa. Ela só faz o show dela em situações de muita exigência, né? Ela quer frutas da estação, 20 toalhas brancas para ela acontecer. Então nós precisamos dizer para o nosso cérebro que momento é para liberar a melatonina. Só que nós estamos envolvidos em tantas atividades que a gente está dando essa informação completamente equivocada. E aí a gente quer dormir. Mas nós estamos dizendo errado para o nosso cérebro. Eu preciso dessa informação. Que a noite chegou, ela vai entrar na minha retina, vai lá pelo nervo óptico, vai chegar lá no hipotálamo. E aí ele vai dizer, olha, pineal, que é a glândula que produz a melatonina, é hora de você agir. Mas quando eu faço isso dando informações erradas, não vai liberar. E a melatonina ela não chega para você na hora do sono, ela chega antes. E o que ela vai fazer? Ela já começa a reduzir a sua frequência cardíaca, a pressão arterial, reduz a sua frequência respiratória, a sua atividade muscular, preparando você para o sono. Mas nós estamos dando informações erradas para o nosso cérebro e nada disso está acontecendo. E a gente quer dormir. Então, é importante a gente entender que esse conceito de construção do sono, ele precisa existir. Porque a gente está achando que é só chegar, deitar e o sono vai acontecer. Não, não é assim. Preciso realmente direcionar. Essa questão do próprio relógio biológico ficou muito claro agora, nesse período de isolamento social que as pessoas enfrentaram na pandemia. Por quê? Elas passaram a ficar dentro de casa, não iam para o trabalho, uma atividade formal, com horários bem rigorosos. Então, com uma semana estava tudo ok, com 2 semanas a pessoa já estava dormindo 11 da noite. 3 meses, elas estavam trocando o dia pela noite. Por quê? Porque elas não tomavam o sol da manhã. 30 minutos do sol da manhã é fundamental para melhorar o seu sono. As pessoas acham, eu quero melhorar meu sono, eu vou fazer tudo da noite. Não, você tem que começar a fazer de manhã. 30 minutos já vai estimular o seu cérebro a dizer que é dia. É o start para o seu dia e para o seu sono. Esse é o momento que o dia começa. Exato. Então agora vai ter um determinado número de horas para o teu cérebro trabalhar e saber que ao final desse período
ali começa a noite. Então a noite começa quando você sinaliza o início do dia. Exatamente. Então a gente Filosófico precisa. isso, hein? Exatamente. Até na Bíblia, né, tem a própria história da criação do mundo, e Deus dividiu o dia e a noite. Né? Porque a gente precisa desses sinais claros do que é dia e o que é noite. E aí, Joel... E não tinha melatonina. Não tinha melatonina naquela natural época. só, né? Natural, não tinha comprimido de melatonina. Não tinha. Entendi. E aí eu acho que entra muito essa questão do abuso das telas, né? Hoje em dia as telas com luz azul, a gente tem aquelas telas que tem filtro para luz azul, e televisão, e o celular, e o tablet, o computador. E o papel disso aí nessa bagunça toda da produção, exatamente, de preparar o cérebro para dormir, como você falou. Fica um pouquinho. Imagina que veio essa questão da luz elétrica. Com a luz elétrica, em termos de população, nós já perdemos quase 2 horas de sono em média. Está mostrando o impacto disso tudo. A única luz que praticamente tem uma incidência muito pequena em qualquer alteração na produção da melatonina é a luz de velas. E nós não fazemos mais nada, né, à luz de velas, pelo menos de forma contínua. E o que acontece? Nós chegamos em casa, a gente fala muito desse conceito de higiene do sono, né? E os pacientes já chegam, doutor, eu já fiz tudo de higiene do sono e nada dá certo. Aí eu digo assim, mas o que é higiene do sono para você? Porque higiene do sono não é um conjunto de regras que eu vou lá fazendo checklist, estou cumprindo, fazendo isso, está tudo bem. Higiene do sono não é... Pessoal, higiene do sono não é escovar os dentes antes de dormir, tá? Nem tomar banho antes de dormir. Isso até ajuda também no sono, mas não é só isso, né? Então, a higiene do sono é você entender a rotina desse indivíduo e identificar possíveis comportamentos que estão atrapalhando o sono. O que nós fazemos à noite? Nós chegamos em casa e isso não é nenhum discurso de julgamento, porque a gente tem uma vida que você é ensinado a produzir o tempo inteiro, uma sociedade que funciona 24 horas, até academia na madrugada você tem, né? Então, você sempre enxerga naturalmente o sono como se fosse uma opção para você. Porque te passam isso. Olha, você tem que dar conta do seu trabalho, dar conta do seu estudo, da sua família. Se sobrar tempo, você dorme. Se sobrar. Na neurocirurgia era até uma brincadeira sempre, né? Quem reclamava de tempo, falou assim, o que você faz da meia-noite às 6? Exatamente. Então não é falta de tempo, da meia-noite às 6 tem tempo. Aquela clássica, né? Enquanto os seus concorrentes estão estudando, você está dormindo. Então, isso não parece ser um pecado, né? Verdade. Me sinto até culpado por dormir. Quando, na verdade, é um investimento, né, em tudo isso. E o que acontece no período noturno? Nós precisamos dizer para o nosso cérebro que a noite chegou. Mas a gente não faz isso. Então, todo tipo de eletrônico emite um espectro de luz. E um espectro de luz que mais se destaca é a luz azul, como o Brandão falou. Essa luz azul, para o meu cérebro, ele interpreta se fosse bem parecida com a luz do sol. Então ele olha, nossa, estou aqui assistindo o filme, né? Primeiro que a gente já faz do nosso quarto uma sala de cinema. A gente põe logo aquela TV gigante. A criança nasceu, no quarto dela já tem TV. E aí esse estímulo diz para o meu cérebro que é dia. Então, o que ele faz naturalmente? Não é hora da melatonina. Não é hora de dormir. Não é hora. E aí, a gente, até o momento de eu parar de assistir alguma coisa, de eu terminar e eu esperar o sono vir, às vezes eu estou muito cansado. E as pessoas confundem isso. Cansaço com sono, com a vontade de dormir. Não é isso. A vontade você vai de estimulando dormir. o teu cérebro, continua ali aquela... Chega em casa, liga a TV, vai pro celular, a luz ligada, tá? Aquele monte de estímulo, né? Também de atividades, a cabeça trabalhando, uma ansiedade, preocupação, né? Os boletos, né? E aí a gente vai ficando cansado, mas não com sono, não tá pronto para dormir. Então, seria esse mais ou menos o mecanismo que você estava explicando, que a pessoa, ela às vezes deita para dormir, né? Exausta, Sim. Mas o sono não veio, porque ele não se preparou para entrar nesse processo de dormir. Mais ou menos isso? É que, na verdade, o sono, ele depende dessa regulação do nosso relógio biológico, depende de tudo que a gente faz no dia, né? Então, tudo que você faz durante o dia, você consome energia. Para você produzir essa energia para o corpo, você tem um lixo de resto. E esse lixo vai se acumulando em regiões do cérebro. Esse lixo a gente chama de adenosina. Ela é muito importante, porque no final do dia o meu corpo está cheio de adenosina. Então ela vai dizer assim, para, George, tá bom? Chega. Para de atividade. Porque senão eu ia trabalhar,
com tudo que a gente tem para fazer, a gente ia trabalhar de forma ininterrupta. Mas aí meu corpo enche de adenosina. Então, 7h30 da noite eu cheguei na minha casa, cansado, isso me dá o cansaço. Aí o que eu faço? Eu encontro um sofá, eu deito lá e tiro um cochilo. E o que acontece com a maior parte das pessoas? Elas tiram esse cochilo, elas acordam, elas fazem até uma ação Toda silvestre, energia. se tiver. Toda energia. Toda energia. Ali... E depois o sono vai embora. Vai embora. Então, a gente precisa entender que isso é uma... Eu sempre comparo como se fosse uma maratona 4x100. Aquela que pro próximo corredor, ele precisa pegar o bastão na hora certa com um dos atletas e ir passando de forma sincronizada. Então, por exemplo, a adenosina ela vai criar um ambiente de cansaço para você. Mas isso sozinho não é suficiente para o seu sono vir. Mas ela cria esse ambiente, aí você vai segurando até que chega um momento, a melatonina começa a agir. E ela começa a ser liberada muito antes do seu horário do sono. Ela vai sendo liberada. No meio da madrugada ela atinge um pico, ela começa a reduzir. Ela começa a reduzir já chegando no momento que você tem que despertar. Por que a gente desperta sem o despertador? Era uma pergunta que eu tinha. Por que às vezes a gente bota na cabeça, vou despertar amanhã, preciso acordar às 7 da manhã porque tem um compromisso importante. Aí 5:07 a gente acorda antes do despertador, fica bravo ainda, olha pro despertador, faltam 3 minutos, podia ter dormido esses 5 minutinhos a mais ali. Por que isso acontece? Por que a gente desperta no horário programado certinho, às vezes antes do despertador? Se você dormir a sua quantidade de horas suficiente, você vai despertar. Por quê? Essa regulação de todos os hormônios ela vai acontecer de forma natural. Então a melatonina ela começa a reduzir, ao mesmo tempo que o cortisol, que é aquele hormônio que vem para trazer energia para o meu dia, ele começa a subir na corrente sanguínea. E o que acontece? Ele começa por volta das 5 da manhã, crescer a sua quantidade, que é para fazer o despertar. Por isso que, por exemplo, eu não estou de férias, bem tranquilo, não tenho nenhuma preocupação, e nem por isso eu vou dormir de forma descontrolada. O sono ele tem horário para começar e horário para terminar. Agora, às vezes, quando eu tenho uma atividade que aquilo me gera uma preocupação, uma certa tensão, isso já, de alguma forma, coordena o meu cérebro para ajudar nesse processo do despertar, né? Então, eu posso despertar antes mesmo do despertador eletrônico. Uma coisa interessante que o Ricardo comentou é a questão do despertador, né? A gente às vezes acorda antes do despertador e às vezes não. Às vezes você quer dormir um pouquinho mais e você fica apertando o botão do soneca. Né? Modo soneca, né? Modo soneca. E aí tem gente que eu conheço, eu não vou citar nomes, tá, gente? Que vai lá e coloca 15 sonecas, vai uma atrás da outra, assim. Se deixar, ela acorda 3 horas depois apertando soneca. E o que acontece? Do ponto de vista... Não julga, né? Não vamos criticar, né? Não conheço ninguém. Eu assim. não posso criticar. Do ponto de vista de qualidade do sono, adianta você ficar apertando várias sonecas ou é melhor você, às vezes, programar e já falar, olha, eu sei que eu não acordo, melhor eu dormir um pouquinho a mais direto do que ficar fragmentando com essas sonecas? Eu acho que a gente precisa ir mais fundo aí nessa história, né? Por que eu estou precisando, repetidas vezes, instalar o despertador? Essa é a questão. Então, se, por exemplo, o despertador toca e você está com aquela sensação de inércia, você não consegue levantar da cama, é porque não é para você levantar da cama. Sua necessidade de sono ainda não foi satisfeita. Então, se você fica brigando com o despertador, eu digo que o despertador ele pode ser seu maior inimigo, mas às vezes seu melhor amigo, porque ele pode indicar, quando você está brigando com ele, que na verdade tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa com o seu sono. Ou você está dormindo pouco, ou você está dormindo mal. Então, a gente precisa estar atento a isso. E existe mesmo uma diferença entre as pessoas da quantidade de horas de sono necessário? A gente ouve, eu dormi 8 horas por dia e tal. Mas tem gente que, né, hoje mesmo, eu ouvi aqui, durmo 5 horas e acordo bem. Eu durmo pelo menos 8 horas para acordar bem. Ou essa necessidade de um tempo a mais de sono tem a ver com alguma condição de saúde, como, por exemplo, a apneia que você citou no começo? Existe uma variação de tempo de cada pessoa ou isso é uma condição de saúde que pode estar implícita ali? Então a gente chama que existem os fenótipos, né? Os tipos de pessoas com relação à sua quantidade de horas. Então, de uma forma geral, a população adulta, isso falando para adultos, né? Porque criança é um pouco mais particular, a depender da faixa etária, mas o adulto, em média, ele tem de 7 horas e meia a 8 horas de recomendação de sono. Quando eu falo recomendação, não estou falando de uma lei que se você não cumprir, você vai preso. A gente está falando de uma média.
Mas toda a média se trabalha com inúmeras pessoas e tem os que fogem um pouco desse padrão. Então nós chamamos aí que tem os grandes dormidores ou dormidores longos e tem os pequenos dormidores ou dormidores curtos. Os pequenos dormidores são pessoas que dormem em torno de 6 horas e meia, 6 horas. Mas alguém pode dizer assim, nossa, Que mas gente, como consegue? eu durmo super bem e com 5 horas da manhã, 5 horas por noite, tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Será que você não tá condicionando depois de 20 anos de rotina a se adaptar a isso? Porque os estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite, durante longos períodos, têm uma expectativa de vida menor do que 65 anos. Nossa, vou ver até os 130, então. Entendeu? Então, mas dormir muito também já tem um aumento de risco cardiovascular. Pô, não me complica, Jorge. Tô tentando aí trazer para... Mas o fato é que o dormir pouco, né, ele tem muita associação, principalmente com doenças neurodegenerativas, tem o acúmulo de algumas proteínas que têm associação com doenças neurológicas crônicas. Então, o dormir pouco é o principal problema de sono que a gente enfrenta hoje. A primeira causa de sonolência diurna e que às vezes nós médicos a gente pensa em todas as outras coisas, mas privação é a primeira coisa. Então, e os pacientes eles têm a capacidade de não conseguir matematicamente entender isso. É incrível. Às vezes o paciente chega com queixa comigo, aí eu peço para fazer um diário do sono. Aí no diário do sono ele preenche lá a hora que ele foi dormir, a hora que ele acordou e quantas horas de sono ele tem. Aí a pessoa coloca que dormiu 10 horas da noite, acordou 7 horas da manhã. Então deu 9 horas. Mas na percepção dela, ela coloca 5. Aí eu já digo que o problema é matemática, né? Mas é interessante para mostrar como as pessoas dissociam a sua percepção do que realmente acontece. Então, quando a gente trata o indivíduo, a gente não está preocupado só em garantir número de horas de sono, mas em garantir que ele perceba o quanto ele dorme. Então, isso também é um fato. Então, de uma forma geral, a gente precisa entender que tem pessoas que fogem um pouco dessas 7 horas e meia, 8 horas, assim como também tem pessoas que precisam de 9 horas, os dormidores longos. E aí é bem complicado você juntar isso tudo numa rotina muito extenuante e cheia de atividades. Então, essa história de que o cérebro se acostuma depois de um tempo a dormir pouco... Ele acostuma, mas sofre. Acostumar não é bem a palavra, ele aceita. Se adapta. Ele aceita, né? Que aceita. É o que tem para hoje, vamos aceitar e seguir, mas não é saudável. Uhum. Esse preço a gente vai pagar em algum momento. Importante ficar claro. Além das horas de sono, outra coisa que eu noto, que também varia um pouco, né, de uma pessoa para outra, aí, é a questão do horário do sono. Pergunto um exemplo pessoal. Minha esposa dorme muito cedo e acorda muito cedo. E ela vive assim, tá ótimo. E eu tenho um hábito, sempre rendi muito bem à noite. Né? Então, eu deixo algumas atividades sempre para a noite. Escrevi meu mestrado inteiro nas madrugadas, assim, pela concentração. Então, rendo muito bem à noite. Já de manhã sou mais devagar. Gosto de acordar um pouquinho mais tarde. Então, durmo tarde, acordo um pouquinho mais tarde. Isso é uma questão biológica ou isso é só uma questão de hábito? Eu me acostumei a dormir tarde e acordar tarde, ou a dormir cedo e acordar cedo. Existe uma questão biológica. O indivíduo ele está mais propício a ser uma pessoa que dorme mais cedo, ou ele está mais propício para ser alguém que dorme mais tarde, ou se é o mesmo da gente se adaptar? Essa é uma pergunta muito boa, porque se você colocar no YouTube, você vai ver diversos vídeos falando, principalmente relacionando produtividade com horário X para você dormir. Tá na moda, né? Então, as pessoas das 5 da manhã, não é? O grupo da... Milagre. O milagre das 5 da manhã. Olha, se fosse assim, eu tava quebrado. Tava afundado só nas dívidas. Sua vida era só derrota, né? Exato, então, não é exato. isso. E é super interessante isso, porque as pessoas elas condicionam como se todo mundo fosse igual, né? Então você tem olhos verdes, cabelo loiro, você é diferente de mim. Eu não posso querer igualar toda uma situação diferente. Então, na verdade, nós temos cronotipos. São muitos cronotipos, mas a gente pode falar basicamente de 3. Então nós temos intermediários. E os intermediários eles se adaptam muito bem à rotina social, porque eles se encaixam dentro desse padrão que é habitual para todos nós.
Mas tem os matutinos. E os matutinos não sofrem tanto, porque eles acordam muito cedo, no auge da energia, acorda cantando, faz toda irritantemente animado, né? Então é complicado. Isso me lembra mas de ele uma história produz. boa depois. Eu Ele levo uma produz hora. muito. A primeira 1 hora, assim, eu não gosto de falar com ninguém. Não gosto Mas de o humor tá diretamente ser, relacionado a isso. né? Então, assim, minha primeira hora é minha hora de pegar no tranco e tal. Né? A gente já vai devagarzinho, dá uma espreguiçada, não gosto de mexer no celular, acordo, tomo uma chuveirada. Aí depois de 1 hora... Passa a existir, a alma vem pro corpo, né? A alma vem pro corpo, exato. A gente junta, acopla e segue o dia. Exato. E eu vejo gente que, né, acorda bom dia a dia, né? Propaganda Bom de dia, margarina, sol, bom dia dia, saltitando luz, pelo bom dia, corredor, flor, saltitando, né? pra ver se você já Cantando, acordou. né? Propaganda de margarina, né? Exatamente. E é interessante, mas põe essa pessoa pra fazer um curso à noite. Ela não rende. Porque ela acorda muito cedo, mas ela quer dormir muito cedo. Então a gente compara que é um perfil similar ao galo, né? Acorda muito cedo, mas também cedo está indo dormir. Sim. E aí tem um indivíduo que esse é o mais problemático, porque ele às vezes é confundido com um preguiçoso, e não tem muito interesse nas atividades, e é um indivíduo vespertino. Ele não é vespertino porque ele quer, ele é vespertino porque ele é, sim. E não adianta, o cérebro dele não funciona. Sabe que eu brinco Não que eu só funciona. passei no vestibular de medicina porque todas as provas eram à tarde. Não, né? mas Então, as isso... provas eram às 14 horas, eu achava um espetáculo. Acordava às 9 no hotel, tomava um Tomava um café da café manhã, tranquilo. né? Eu já contei minha história, eu vim de outro estado, então fazia as provas em São Paulo, tomava um café meio tranquilo, chuveiradinha, uma espreguiçada, com calma. Depois de 1h30, né? Como você disse, quando a alma juntou com o corpo, dava uma caminhada. 2 da tarde, tô pronto para começar uma prova de vestibular. Fosse às 8 da manhã, Não tinha eu perdia passado. por WO. Nem chegava, né? Eu tava reprovado por WO, não Nem tinha chegava. chegado. Eu dava aquelas cenas de Enem que a gente vê, né? Nos programas de televisão, né? Entrando correndo por baixo da. E é interessante da grade. porque isso que você está falando é a vida de muitas pessoas, né? Então, tanto do ponto de vista físico como mental, a performance é muito ruim no período da manhã. Elas vão ficando mais produtivas conforme o dia vai acontecendo. E à noite, e tem o vespertino extremo, que ele 2 horas da manhã ele está no auge, ele está lá produzindo tudo. A criatividade dele está funcionando muito bem. Só que ele precisa também acordar mais tarde. Então, Ele precisa dormir, né? Ele precisa dormir. Só que ele não tem essa oportunidade. Então, ou ele está vivendo um período de débito de sono, devendo sono, longos períodos, ou ele dorme e ele é taxado de preguiçoso. E esse sono, como pega um pedaço do dia, ele é de qualidade também ou esse sono perde qualidade por já ter, aí vamos dizer, 40%, 50% após o raiar do sol? Na verdade, esse sono ele tem uma regulação que nós chamamos endógena, que é uma regulação interna. Então, ele está respondendo, ou ele está cumprindo essa regulação que é do corpo dele. Então, é um sono de qualidade para ele. Agora, por exemplo, eu tenho uma tendência à matutinidade. Então, possivelmente, você é aquele velho de varrer as calçadas domingo, 6 horas da manhã. Porque eu acordo domingo, 6h30 da manhã. Espera a feira começar no domingo, não, eu né? vou comprar o pão antes da padaria Antes abrir. da padaria abrir. Tá É. esperando o feirante chegar para pegar a primeira Exato. fruta. E eu, George, gosto da sensação do dia longo. Se, por exemplo, eu acordar 11 da manhã, por algum motivo, eu vou ter a sensação do dia curto. Você Eu fico tropeçou, triste. acabou o dia. Eu fico triste, sabe? Realmente mexe com as minhas emoções, né? Então eu preciso disso. Agora, o cara que é mais vespertino, ele realmente ele produz muito no período à tarde, à noite. E interessante que essa pessoa, às vezes, ela atribui que ela tem insônia. Quando, na verdade, ela olha para o lado, vê todo mundo dormindo e ela não, ela acha que ela tem insônia. Mas o ritmo dela é diferente, às vezes, das Da outras rotina das populações. outras E eu já atendi casal que um era matutino, o outro era vespertino. Mas eles queriam treinar juntos. E era uma confusão, porque um queria acordar às 5h30 da manhã para treinar, o outro não acordava antes das 9. Eu digo, gente, não vamos fazer as coisas juntos. Olha, eu verdadeiramente admiro o indivíduo que acorda às 5 horas da manhã para poder treinar. Eu tenho alguns amigos que acordam e falam assim, nossa, Brandão, eu vou treinar às 5h30 da manhã, tô na academia, lá puxando ferro e tal. Cara, assim, impossível, isso não passa pela minha cabeça. Não, eu não troco o meu hipótese sono alguma. nem por treino. Eu sabe? vejo isso, Não troco. né? Às vezes eu tô por necessidade com frio. Eu não gosto de acordar cedo, mas às vezes por uma necessidade, uma cirurgia é muito cedo, tá? Às vezes eu tô saindo cedo, bravo, né? No elevador. Encontro, bom às dia. vezes,
É super sério. no prédio. Tem um colega lá, um advogado que mora no meu prédio, que eu tô saindo às vezes 7 horas da manhã, bravo pelo horário. Ele tá voltando da academia lá, todo feliz animado, da vida. feliz. Tal. Como pode, né? De onde vem esse ser? O que é que ele come? Do que ele se alimenta? Onde vive, né? Então, aqui no Fala Doc a gente tá começando a entender, né? De onde vem isso tudo. Muito Eu legal. contei muita coisa que eu falei do meu sono, mas tem uma parte aí também falar do Brandão. O álcool impacta no sono. Não entendi a Ô, relação. Tô um pouco... Ô, louco! Fiquei agora querendo É meu saber, vinho, é meu né? vinho. Ele sabe que eu gosto muito de Não, vinho. é o álcool em gel, que o Álcool em dia inteiro ele tá passando sim, álcool gel é na na mão e sente o cheirinho e pode atrapalhar o sono, né? Não, a gente tava falando de coisas que impactam o sono e eu tenho uma curiosidade, explica pra mim. O álcool bebe, fica com sono. Sim. A gente ouve falar que o álcool atrapalha o sono. Como pode? Como é que é isso? O álcool, enfim, ele Exato. ajuda ou ele atrapalha o sono? Bom, logo para ser categórico, ele atrapalha, né? Então, o primeiro passo é que a gente acha que o fato dele fazer a gente dormir mais cedo seria bom. Então, ele reduz uma variável que nós chamamos de latência do sono, que é o tempo para o sono começar. Então, o álcool ele reduz essa latência do sono, faz a gente dormir. Mas, em compensação, o álcool ele faz uma fragmentação do sono. A gente desperta mais vezes e quem tem, por exemplo, apneia, pode piorar o ronco, porque ele relaxa mais as musculaturas, né? E também ele pode ser gatilho para algumas situações que às vezes as pessoas não teriam comumente, como, por exemplo, sonambulismo. Ele pode ser gatilho para isso. Então, o álcool, e muitas pessoas usam a bebida alcoólica como um indutor do sono. Muito cuidado. Primeiro que isso não é uma prática saudável, não é recomendado. Não tem nenhum grau de evidência para isso, para a gente utilizar para esse fim. O álcool ele pode ser utilizado de forma recreativa, na dose certa, e o ideal, se você não dorme bem, é que essa última dose seja tomada até 2 horas antes do horário de dormir. E aí Então, já deu tempo de metabolizar. Ajuda a induzir o sono, Sim. mas um sono de qualidade ruim. É um sono ruim. Então, a gente não recomenda porque é um preço que você está pagando alto. Então, não vale a pena no final das contas. Tanto do ponto de vista neurológico quanto do ponto de vista respiratório. Só deixando bem claro isso, né? Porque, como o Jorge falou, ele relaxa muito a musculatura, vai aumentar a chance de você ter apneia durante o sono, né? Exato. Então, o sono fica absolutamente desregulado, né? Com indução com álcool. Outra coisa, né? O indivíduo que bebe, às vezes, antes de dormir, por exemplo, vai acabar tendo maior quantidade de urina. Às vezes ele tem que além disso, ainda vai levantar mais vezes ao longo da noite para ir ao banheiro, para poder esvaziar a bexiga, voltar para a cama, bagunça ainda mais o sono. Pode ter pesadelos. Pode ter pesadelos. Pesadelos também. Então... Não tinha pensado, aumenta realmente os despertares noturnos, né? Às vezes acorda lá 2, 3 vezes, aí toma água, pra hidratar, porque ao levanta de novo. Você elimina a garganta, fica seca, né? O álcool resseca. Então é uma tragédia. Não conheço. Te falaram ouvi só. falar. Li muito sobre isso. Ô, Jorge, e conta uma coisa pra gente. Tem aqueles pacientes que viram pra gente, é muito comum, certamente tem muitos deles no seu consultório, que chegam pra gente e falam assim: Brandão, putz, não consigo dormir, não consigo pegar no sono, eu deito, viro pra um lado, viro pro outro, conto carneirinhos, planto bananeira e não durmo, né? E aí, o que a gente faz pra esse cara? A gente pede pra ele deitar e esperar? Qual que é a recomendação que você dá? Qual que é a dica que você dá pra esse sujeito que tem insônia? Fica o efeito frigideira, né? A pessoa fica para um lado, para o outro, fritando ali na cama, né? Então, eu queria perguntar para essa pessoa que se fosse, por exemplo, jantar, se ela ficaria na mesa 4 horas da tarde esperando o jantar das 8 da noite. Não fica. Então, por que a gente fica na cama esperando um sono que não vai vir? Então, se você deitou 20 minutinhos, 30 minutinhos, o sono não veio, ele não vai vir você ficando lá esperando. Levanta da cama, vai para um lugar que é mais agradável, mas também não vai lá atualizar suas mensagens do WhatsApp, né? Aquela mensagem que você não porque às vezes a responde. pessoa sai da cama, né? Então essa história, vou sair da cama. Mas aí arruma um estímulo importante, né? Vou maratonar minhas séries, toma um energético e vai pra academia do prédio, né? Eu vou maratonar as séries. Hoje é celular, exato. O cara tá no celular ou tá na TV, fica lá horas e horas, né? Você fica mandando mensagem de bom dia 4 horas da manhã nos grupos das famílias, dos amigos, né? O que tem de que seria, por exemplo, uma atividade legal para o paciente sair da cama, tão eficaz quanto a gente ficava lendo biologia molecular,
ou bioquímica e farmacologia na faculdade, que isso era infalível, era 15 minutos e estava dormindo. Mas Essa é uma boa dica, na verdade. é uma né? boa Então, dica, hein? você criar um ambiente do seu relaxamento, aquele ambiente que você associa diretamente com isso. Então, um lugarzinho lá que você tenha uma poltrona confortável, uma luz amarela focada no livro e faz uma leitura. Mas faz a leitura de um livro sem o compromisso de aprender aquilo. Então você não vai pegar, por exemplo, você está estudando para um concurso, eu vou estudar agora, nesse momento. Não. Faz uma leitura de relaxamento. Mas, ô Jorge, e se não der certo? E se o sono não vier? O que você vai fazer? Tá lá no cantinho, tá lendo teu livro, no ambiente pacífico, teu ambiente relaxado. O sono não veio. E aí? Compara, por exemplo, com a obesidade, né? Você ganhou peso, aí você vai resolver tudo numa noite só? Não. Então, o seu sono, a sua dificuldade, isso é uma estratégia que precisa ser feita continuadamente. Então, você vai para a cama, você sai da cama, aliás, vai para um lugar do relaxamento, faz uma leitura. A primeira noite pode ser que o sono não venha. No dia seguinte, se você despertar novamente, você vai novamente para esse lugar do relaxamento. Então, conforme isso vai sendo uma rotina, primeiro que vai aumentando a sua pressão de sono e essa possibilidade do despertar vai ficando cada vez menor. E quando ela acontecer, ela vai durar um tempo menor. Então, a gente não pode desistir aí já na primeira tentativa. A neurolinguística chama de psicogeografia, né? Você cria naquele determinado espaço geográfico um condicionamento mental do que vai acontecer naquele local. Assim, de só ir para o quarto na hora de dormir. Então, você não usa a tua cama como posto de trabalho, como local de dormir, onde você joga videogame, onde você senta para estudar, é tudo naquele mesmo local, né? Então, como você falou assim, vou deixar para ir para aquele espaço, para deitar na cama na hora que eu vou dormir. Então, o seu cérebro acho que já se condiciona, do ponto de vista neurológico, ele já está preparado. Na hora que ele vai, ele já sabe o que vai acontecer, né? Então, ele já começa, na hora que você está olhando para a cama, ele já está... Você está de pé, mas o corpo já está deitado, a alma já está deitada, né? Exato. A cama só é para duas coisas, dormir e namorar. Não está fazendo nenhuma das duas, então sai da cama. Você Sai da cama. Tá no lugar errado. Né? Excelente, Muito excelente. bom, gostei. Então, já que você falou nisso, me conta uma coisa. Quem tem apneia, dorme mal, tem mais chance de ficar broxa? Bom, eu tenho duas notícias muito ruins aí para quem tem apneia, né? Uma brincadeira, né? Tu não sabe o que diz o broxa, né? Falando de impotência Vamos sexual. falar de potência sexual, Exato. né? Então, Quem tem apneia, quem dorme pior, tem essa piora da qualidade de vida, isso aumenta a chance de ter impotência sexual? quem tem apneia já tem um problema de não deixar a parceira dormir. Então já é um problema no relacionamento. Isso é a terceira causa de divórcio no mundo. Até Caramba. superior à violência doméstica, por incrível que pareça. Nossa. Agora tem um segundo problema, né? Que além de você não deixar a sua esposa dormir, você não comparece, né? Porque a apneia do sono, ela atrapalha essa cascata da produção dos hormônios que estão ligados a isso, no caso do homem, a testosterona. Então há realmente uma baixa da testosterona, além da alteração do humor desse indivíduo, né? Então, assim, ele tem uma tendência a quadros, seja ansiosos ou depressivos, e uma libido claramente rebaixada. Então, dormir é importante até para a gente manter certas funções vitais, né, que são importantes. Então, eu brinco que a gente, médico do sono, a gente também é terapeuta de casal, né, porque a gente tem que melhorar ali a relação entre aquele marido e aquela esposa, seja qual for a relação. Você trata tudo que acontece no quarto, né? O paciente Exato. entrou no quarto, É ele comigo, quer te contar ali o que está acontecendo lá dentro. Exato. É importante a gente pensar nisso, porque primeiro que o homem, ele tem apneia muito mais cedo que a mulher. Então, o cara, às vezes, ele já com 30 anos já tem muita apneia e não diagnosticou, não procurou ajuda. E quando isso vem somado a outros hábitos ruins, né? Então, comida que não é saudável, bebida em excesso, o ronco e a apneia. Então, isso é uma bomba relógio para realmente afetar tanto a libido quanto a potência. Tanto a vontade, o desejo sexual, quanto realmente a manutenção da ereção. Então, muito cuidado aí, porque nenhum relacionamento, né, merece passar por uma situação assim, por algo que tem tratamento e você pode buscar ajuda médica. Então, o sono é fundamental também para esses bons momentos da vida. Ou seja, se não está indo bem teu relacionamento, não deixe de investigar o sono também. Às vezes o problema Exato. não é o que se acontece
acordado, o que acontece dormindo. Dormindo. Ou não Exato. dormindo, né? Que às Quando vezes- deveria estar dormindo. Às vezes a esposa tá preocupada que você tá frequentando outras camas, quando na verdade o problema tá é que na você sua tá cama. roncando, é na sua cama ali. Você tá Exato. roncando e Você não tá frequentando mal a sua, a né? sua cama, né? E tá relacionado a um sono de má qualidade. Muito legal. Conta pra Muito ele bom. aqui nossa tradição, Jorge, é o seguinte, a gente tem uma parte aqui do nosso... um mantra. do nosso podcast, que é o Causos do Doc. É um momento em que a gente pede que o convidado conte uma história que marcou, quer seja por ter sido um momento emocionante ou engraçado, ou algum momento que foi um divisor de Interessante. águas, um marcador de águas ali dentro da tua carreira. Conta pra gente, o Causo do Doc de hoje Fala, é Doc. contigo. Fala, Doc. Eu queria contar o caso de um estudante de medicina. Entendeu? Então, algo que poderia estar facilmente ali na mão dele, mas não estava, né? Então, ele tinha um acesso à informação, mas essa informação, ela precisa também ser direcionada para alguma coisa. Era um cara que dormia super mal, sempre dormiu mal, e isso nunca foi observado ali dentro da faculdade de medicina, porque vocês são testemunhos, né? O Ricardo aqui falou que na faculdade dele realmente é referência nessa área do sono, mas infelizmente não é a realidade Da maior de parte. outras faculdades de medicina Muitas do país. faculdades de medicina, acho que a Exato. regra é essa que Na verdade você é o médico exceção. se forme sem nunca ter visto a medicina do sono. Né? Exato. Sem nem saber talvez que exista. Que exista, né? E é uma área relativamente nova. Então esse cara tinha queda na produção, ele precisava estudar muito mais, e ele ainda tinha um outro fator que colaborava muito, que ele morava a 1h30 da faculdade todos os dias, então eu tinha que entrar no ônibus e pegar isso. E ele só entendeu que isso poderia ser um problema, porque eu acho que o desafio é esse, né? Você começa a achar que aquilo é seu, aquilo faz parte da sua vida. Então, ele roncava, ele ficava cansado, ele tinha problemas de concentração. Teve uma noite que ele dirigiu 2 quilômetros sem perceber, dormiu no trânsito, na sorte que era um retão, não aconteceu nada. Quando ele acordou, já estava 2 quilômetros do último lugar que ele lembrava, né? A família dele o pai não gostava nem que saísse à noite, né? Às vezes ele estava jantando, ele disse que levantava no meio do jantar e disse, eu vou dormir. E aí ia escovar os dentes se apoiando na parede para não dormir de uma forma no lugar errado, né? Então isso foi durante muito tempo investigado, fazer hemograma, tireoide, uma série de coisas. E aí ele só chegou a esse diagnóstico depois dos 30 anos de vida. Festas na faculdade, não teve tantas. Uma série de outras fases que eram importantes serem vividas, não foram. Por um problema que ele desconhecia, né? E até que ele chegou ao diagnóstico de uma doença que acomete aí 1 em cada 3 pessoas no Brasil. A apneia obstrutiva do sono. Então, meu chefe de doutorado, ele sempre fala, né? Olha, pergunta para a pessoa que está do seu lado se ele ronca. Se ele disser que não, pode ser você. Porque é 1 em cada 3, né? Se você perguntou para 2, nenhum ronca, então a chance é que seja você. E chegou a esse diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, e aí pensar no tratamento, né? Então passou o otorrino, não tinha nada de alteração anatômica, nada que pensasse numa cirurgia para resolver. Por quê? Porque é uma doença que é multifatorial, ela tem muitas causas, então o tratamento vai variar do quanto uma causa vai ser predominante naquilo, né? Então sempre comparo a apneia com uma parede de muitos tijolos. Cada tijolo vai colaborar para ela acontecer. Às vezes tem um tijolo que é maior que o outro. Então a gente precisa entender isso. E no caso desse paciente, a cirurgia não era indicada. E aí sobrou, por ser uma apneia grave, que mexia muito com os índices de saturação durante a noite, aumentava o risco cardiovascular, aquele tratamento com aquele aparelho que as pessoas levam um susto, né, quando fala dele, que é o CPAP, que é uma sigla do inglês, para um aparelho que ele permite que você respire durante o sono. Então, a gente até brinca, né? Diz, agora você só vai respirar com a ajuda de aparelhos durante o sono, né? Então, as pessoas assustam. E muita gente diz, não quero usar isso, eu não vou usar. Tenho 30 anos, e se eu namorar, como é que vai ser? Vou colocar um aparelho ali para dormir, uma pessoa que eu estou namorando, como é que vai ser isso, né? Então, o primeiro passo que a gente pensa, que eu sempre converso com os pacientes, é que
a indicação do tratamento, ela é pela doença. Ela não é por eu querer ou não uma determinada situação. Preciso pensar em tudo que envolve aquele indivíduo, o quadro clínico, e vai ser determinado isso. Então, esse indivíduo, ele foi indicado CPAP. Ele, a princípio, né, como tudo novo, tem o seu período de adaptação, mas a primeira noite que ele já usou o CPAP, ele teve uma experiência que no dia seguinte ele teve um plantão, ele chegou super animadão, que ninguém nem entendeu, né? Que já chegou nesse pique nova. todo. Quase. Tá com a namorada nova. Ganhou aí na Mega Sena, tá só enrolando geralmente aqui pra a gente usa uma linguagem menos polida, né? Pra falar a mesma coisa, né? Tá com alguém, vamos dizer assim, né? E aí, então, esse caso é para mostrar que o CPAP, ele é independente da idade. Quando tem indicação, ele deve ser utilizado. A gente usa óculos, usa aparelho auditivo, a gente usa, se tiver um problema ortopédico, você pode precisar de uma bengala por um período para utilizar, de um apoio. Então, a gente tem que enxergar que o que importa realmente, o que a gente faz na nossa vida e que uma boa noite de sono pode proporcionar. Então, a gente precisa pensar que não existe idade para um tratamento específico, existe indicação. E isso que é o que é mais importante. E o ganho de qualidade de vida que se tem dormindo bem é imensurável, né? A produtividade nas suas relações interpessoais, né? No dia a dia, a melhora de irritabilidade em alguns indivíduos, né? A redução do risco de vida, inclusive, né? Lembrando que é muito comum aqui no Brasil, tem alguns trabalhos que tentavam conscientizar os caminhoneiros nas estradas. A apneia do sono, às vezes o indivíduo ele passa a ter uma qualidade de sono tão ruim, ele fica tão sonolento que aumenta muito o índice de acidentes automobilísticos. Acontece muito com médicos também saindo de plantão, sabia? A gente tem uma estatística muito grande na preocupante, medicina. Viu? Né? Eu tenho vários amigos que já bateram o carro dormindo, saindo do plantão, e eu já dormi dirigindo, também saindo do plantão, na rodovia 120 por hora. Dei muita sorte que eu saí da rodovia, acordei no susto, né? O carro pisou fora do asfalto e no susto voltei. Mas existem vários casos, né? De pessoas ou por trabalho noturno, né? Ou por dificuldade de sono, por privação, por trabalho, por estresse, por alguma outra razão, e aumenta o risco de acidentes. Acidentes de trabalho. A gente fala risco de vida, não só de mortalidade, como de morbidade. Morbidade. Exato. Importante, bem lembrado. E é interessante isso porque os acidentes de trânsito por sonolência, eles estão quase próximos aos acidentes de trânsito por bebida. E a gente vê campanhas e campanhas, e deve ter mesmo, do não beber, não dirige, né? E não vê nada voltado para o sono. Mas se roncar, não dirige. Exato, mas quando tem um feriadão, o que a gente faz, né? A gente coloca no nosso carro as pessoas que a gente mais ama, que é a nossa família, e sai 3 horas da manhã, dormindo às vezes meia-noite, 1 hora, para poder pegar uma estrada, pensando numa diversão, e na verdade você está oferecendo o pior risco que poderia oferecer. Enorme risco. Né? Então, se você não dormiu, não dirige. Bom. Muito bom. Excelente conversa. Jorge, obrigado aqui por nos dar esse teu tempo aqui na Clínica Raise. Eu e o Brandão, aqui em nome de toda a equipe da clínica, recebe vocês para bate-papo. Quem está em casa acompanhando também. Foi com certeza muito elucidador, um monte de tópicos aí, bastante curiosidade para me aprendi muito. Com certeza quem está acompanhando vai tirar muita dúvida e vai aproveitar para ter muito mais saúde, informação de qualidade, que é o nosso propósito aqui. Todo fim de programa, a gente sempre está deixando agora uma lembrança, o nome da clínica, né? Pegar. Muito obrigado. A gente vem, já bate um papo agradável, ainda ganha um presente para isso, né? Tudo que lembrança da clínica. Tudo que a gente abrir aqui. Pode abrir, por favor. Pra gente lembrar desse bate-papo. A porta está aberta também, sempre que você quiser vir aqui, tiver um tema legal, que você achar que está sendo falado dentro da nossa área, e você quiser vir aqui também contar pra gente, trazer essa informação para quem está em casa, vai ser
Nossa, abrir. sensacional, hein? Abre pra você ver. Uau! Se eu tirar do Te plástico, ajudar. fica melhor pra ver, né? Tirar a caixa aqui. Ela veio com o seu nome. Faz ela dar. Gente, isso aqui, eu tô me sentindo muito importante, hein? Olha, vocês estão me É isso. acostumando mal, vem com o meu nome, sabe? Material de metal, super resistente. É uma garrafinha da clínica que a gente faz aqui. Então é uma lembrança, nosso agradecimento aí para você que veio nos brindar com um pouco desse teu tempo e todo esse conhecimento. Imagina, eu que agradeço, eu acho que é papel nosso, né? Como médico, como profissional da saúde, sempre tá levando aquilo que a gente faz no dia a dia e que modifica a vida. E parabéns pela atitude de vocês de estar levando essa informação, né? Então, quantas pessoas vão ser impactadas com essa atitude de vocês? Sempre tá falando de sono e saúde, qualidade de vida, de todos os temas envolvidos com qualidade de vida. Eu que agradeço. Obrigado. E semana Sim. que vem temos mais um episódio. O Fala Doc volta na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilha e ativa as notificações, né? Se inscreve no canal, que é Inscreve muito no importante. canal, ativa o sininho. Ativa o sininho para sempre que sair um vídeo novo você poder acompanhar aí em casa. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Se tem um amigo que você acha que vai gostar, compartilha, manda para ele. Não guarde informação para você, a gente tá dividindo com você, divide também com seus amigos. Exatamente. Aquele teu amigo que ronca, que dorme mal, compartilha com ele porque ele vai precisar. Manda nos Jorge. grupos, né? Manda nos grupos, É. exatamente. Jorge, novamente, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer imenso receber você aqui. Eu sei do teu tempo super corrido. E a porta, como o Ricardo falou, a porta está sempre aberta para você voltar e trazer esse teu conhecimento maravilhoso aqui para compartilhar com a gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo.